Talvez você pense que a Igreja do Senhor é o seu templo onde geralmente as pessoas se reúnem em um local aos domingos para adorar ao Senhor, ouvir seus louvores e a palavra. Porém, será que é somente essa a ordenança que o Senhor Jesus deixou para nós cristãos? Como era a Igreja do Senhor na época em que o próprio Cristo habitava na terra? Como Jesus e os discípulos pregavam a palavra e realizavam os milagres? Vai por mim, o tema de hoje é um assunto um tanto quanto delicado para muitas pessoas e digo mais, muitos cristãos não entendem. Está curioso, né? Então fique comigo. Porém, antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e compartilhem com amigos e familiares, para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. Para que você entenda sobre esse assunto, te darei um simples exemplo. Uma pessoa que nunca frequentou um templo antes, ou seja, essa pessoa nunca colocou seus pés em uma igreja e muito menos ouviu a palavra de Deus. Essa mesma pessoa ganha uma Bíblia de presente e começa a ler alguns capítulos e decide sair do seu lugar e frequentar pela primeira vez uma igreja. Chegando lá, será que as palavras pregadas condizem com o que está no manuscrito sagrado? Essa pessoa ficaria alegre porque ambas as coisas eram iguais, ou sentiria decepção pelo culto ser algo diferente do que ele leu. Voltamos lá no início. Há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo veio pela primeira vez e começou seu ministério em favor dos pecadores e miseráveis. E isso está descrito no Novo Testamento, que se encontra em Marcos capítulo 2 e versículo 17, em que o próprio Salvador disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas para os pecadores." E ele escolheu 12 homens comuns para serem seus discípulos e espalharem o verdadeiro evangelho e realizar prodígios através do seu nome. Esses homens vinham de origens diferentes, mas todos tinham algo em comum. Eram apóstolos, e o trabalho deles era servir aos outros e testemunhar sobre Jesus. E a Igreja do Senhor se multiplicava sobre a terra, novos convertidos sendo batizados, sendo curados e restaurados. Os apóstolos e o próprio Messias levavam o evangelho a toda e qualquer criatura. Eles viviam uma só unidade em comunhão uns com os outros. Davam verdadeiros testemunhos das suas obras em concordância com a vontade de Deus. Como o livro nos revela em Atos capítulo 16 e versículo 5, que diz: "Assim, as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número, dia após dia. E quando Jesus foi morto e crucificado, ele não os deixou órfãos. Ele prometeu que o Espírito Santo estaria com eles até o fim dos tempos, como está descrito em Mateus capítulo 28 e versículo 20. E mesmo após a morte do Messias, os seus discípulos receberam dele o Espírito Santo e foram batizados conforme a vontade do Pai. E assim continuaram a sua missão de evangelizar e resgatar almas para o reino dos céus. Depois da ressurreição de Cristo e sua ascensão ao céu, eles continuaram o ministério ao qual Jesus os confiou. E eles atuaram com a autoridade que Cristo os deu para fazer coisas como determinar a política da igreja, pregar a palavra a toda criatura, administrar as ordenanças e cuidar dos pobres e órfãos. Mas, com o passar do tempo e a morte dos antigos apóstolos, a mensagem que Jesus ensinou lentamente se tornou distorcida e corrompida pelas pessoas. O sacerdócio, ou a autoridade para o homem agir em nome de Deus, foi removido da terra. A igreja que Jesus estabeleceu não era mais a mesma. A verdadeira igreja não estava mais sobre a terra. Os homens organizaram igrejas diferentes que clamavam ser verdadeiras, mas ensinavam doutrinas conflitantes. Havia muita confusão e contenda sobre religião. Foram surgindo novas denominações religiosas, distorção do verdadeiro evangelho do Senhor, igrejas luxuosas em nome do Senhor Jesus. Será de fato que pensaram em salvar almas, em pregar a salvação e o arrependimento, resgatar os feridos e condenados pela sociedade, ou pensaram na própria glória? Paulo nos adverte quanto a isso em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 6 e 7, onde Paulo nos revela: "Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento." Todos os dias, corremos o risco de ver o crescimento da igreja como um prêmio ou troféu que ganhamos pelos nossos méritos. Afinal, trabalhamos tanto e nos esforçamos, agora vemos a igreja cheia com orgulho no peito. Contudo, todo o crescimento vem de Deus e é para Deus. O mesmo que o executa é o mesmo que recebe toda a honra e os créditos pela grandiosa recompensa. Embora o pastor e os líderes sejam importantes e tenham se esforçado imensamente para ver a igreja crescer, a partir de estratégias e muito esforço, quem faz a igreja crescer é sempre o Senhor. Tudo provém dele e é para ele. Pois o crescimento de uma igreja só acontece quando o corpo está unido e ajustado entre si, quando todos desempenham sua função com excelência. Deus distribui seus dons para as pessoas usarem em favor do reino dele. Uns tocam instrumentos, outros
outros louvam, alguns pregam a palavra dele, outros realizam evangelismos fora do templo. E quando digo templo nesse contexto, me refiro ao local onde o culto é realizado e etc. Não existe crescimento sem unidade, e a unidade apenas funciona quando todos os membros compreendem seu papel e seu valor dentro da comunidade. Para que isso ocorra, para que haja um crescimento sólido e firmado em um só propósito, todos os membros e lideranças precisam desses pilares, estarem no mesmo propósito, terem uma mesma visão. Não existe ideais separados, pois o cabeça, que é Cristo, é que tem que reger a casa, e os membros são os servos do Senhor. Existe algo que tem faltado nas igrejas de hoje, o discernimento espiritual para distinguir aquilo que vem de Deus, o que vem da carne, ou seja, da nossa própria vontade, e aquilo que vem do diabo, e é lançado dentro do templo. Em Colossenses, capítulo 1 e versículos 9 e 10, há esse alerta que nos diz: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Paulo orou para que os colossenses fossem cheios de sabedoria e entendimento do Senhor e de sua soberana vontade, a fim de que crescessem espiritualmente e no conhecimento de Deus. Consequentemente, cada irmão que crescia em fé também edificava a igreja e auxiliava no próprio crescimento da obra, um crescimento que não se limitava apenas aos números, mas que se expandia em todos os âmbitos. E então, qual seria a verdadeira igreja que Cristo estabeleceu na terra e deixou por ensinamento a todos nós? A igreja segundo as Escrituras Sagradas, em Efésios de capítulo número 2, Paulo fala para gentios e judeus. Ele diz que não há separação, acepção das pessoas, que como o corpo de Cristo é um só, somos uma unidade. Fomos salvos pela graça. Jesus, quando deu seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário, ele criou um caminho direto que nos conduz ao Pai, a igreja do Senhor, trabalhando em um só plano, a favor do reino de Deus. Em Efésios 2:17 ao 20, que nos diz: vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Vejam bem como Paulo descreve esse capítulo. Somos uma família para Deus por intermédio de Jesus. Igreja é uma família que pertencemos. Cristo é o cabeça, ou seja, quem governa, trazendo direcionamento aos membros, como eu e você. Somos irmãos, não no sentido pejorativo da palavra, mas irmãos em Cristo, porque fazemos a oração ao mesmo Pai. As barreiras que foram derrubadas, unindo judeus e gentios, não podem ser levantadas novamente entre diferentes denominações. Não estou dizendo que precisamos aceitar heresias, só estou dizendo que não podemos criar barreiras entre irmãos em Cristo, por exemplo. Tratar alguém bem só porque fulano é rico e o outro é pobre. Afinal, se confessamos Cristo Jesus como Salvador em nossas vidas e o aceitamos, buscando seguir a sua palavra, em hipótese alguma podemos desprezar o irmão. Cristo não fazia isso e abomina esse tipo de comportamento. E, infelizmente, com o esfriamento de amor uns com os outros, isso é bem comum vermos no meio cristão, inclusive onde era para ser um local só de adoração, nos deparamos com membros fazendo acepção de pessoas, escolhendo pessoas como se estivessem no colegial escolhendo os amigos para passear. A mensagem que Cristo e seus apóstolos pregavam era sobre o arrependimento, a busca da salvação de alma, lembrando que o corpo de Cristo é maior do que uma doutrina secundária. Então eu preciso frequentar uma igreja para ser salvo? Em Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Estar no culto é cumprir o que o Senhor nos ordenou, congregar. Quando nos reunimos, congregamos. Cristo se alegra dessa união, pois ele mesmo disse que onde estiver 2 ou mais reunidos em nome dele, ali ele estaria presente. Então, seja na igreja que você congrega, ou em sua casa com sua família, você pode e deve estar orando, buscando a Deus e pedindo a ele discernimento espiritual, mas que não sejamos só cristãos de bancos aos domingos ou aos dias de semana quando conseguimos frequentar, porém sejamos a igreja de Cristo na terra. Fazemos a vontade de Jesus quando o obedecemos, quando ajudamos nosso irmão necessitado, quando andamos em dia com nossas contas, não criando contendas com fofocas, quando damos com alegria aquilo que o Senhor nos emprestou. Também amamos a Cristo quando amamos nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Honramos a Deus quando temos compaixão do sofrimento alheio. Essas são as características de um verdadeiro cristão, estando dentro das igrejas ou não. Não estou aqui para te dizer para parar de ir aos cultos. Não é nada disso. Só quero que você abra a sua Bíblia, ore e busque discernimento espiritual. O próprio Messias nos alertou sobre os falsos profetas e sabemos que a igreja, nós, estamos vivendo nossos últimos dias na terra. Irei deixar com vocês um trecho desse capítulo que se encontra em Mateus, capítulo 24 e versículos 23 e 24, que diz: se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque
porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Confrontando as nossas atitudes com o caráter de Cristo, descobrimos que ainda precisamos de grandes transformações. Porém, mesmo que seja difícil renunciarmos nossas próprias vontades, não podemos perder o foco nem um dia sequer, porque estamos sendo aperfeiçoados por Deus dia a dia. Ser igreja é obedecer a Cristo em tudo. Não importa onde você esteja, Deus quer você seja igreja. Fique com essa palavra e aguarde em seu coração. Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhe esse vídeo para que alcance mais almas. Comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz, até logo!